Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco neste momento. Hoje daremos continuidade no estudo do Livro dos Espíritos, nas questões 88 a 92. E na questão 88, Kardec ele pergunta aos espíritos: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem que para nós encarnados, não, mas para os desencarnados, sim, eles têm uma forma. E ele ainda acrescenta perguntando se os espíritos têm algum tipo de cor. E os espíritos respondem que a coloração ela vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante como de um rubi. Conforme esse espírito, ele é mais ou menos puro. Na pergunta 89, Kardec ele pergunta aos espíritos: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E os espíritos respondem que sim, mas o fazem com a rapidez do pensamento. E o pensamento não é a própria alma que se transporta? Kardec pergunta. Vejam que interessante isso, porque esse complemento de Kardec, ele dá um entendimento melhor a essa pergunta. E os espíritos ele respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento ele é um atributo dessa alma. E isso, pessoal, nos leva a pensar: em que lugares eu tenho andado durante o meu dia com o meu pensamento? Onde eu tenho me permitido estar com esses pensamentos? Isso é muito importante nos atentarmos. Já na questão 90, lemos assim: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que ele percorre e dos espaços que atravessa, ou ele é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? As duas coisas podem acontecer, dizem os espíritos. O espírito ele pode ter essa consciência e perceber essa distância, como também ele pode, através da sua vontade, fazer com que isso seja num piscar de olhos. Mas isso vai depender da sua natureza, ou seja, da sua evolução. E essa questão, ela me faz lembrar uma passagem de André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele relata que ao ser permitido visitar a sua família encarnada na Terra, quando ele percebe que a sua esposa ela está casada novamente, ele sente ciúmes e ele baixa a sua vibração. E como num piscar de olhos, num estalar de dedos, ele se vê novamente no umbral de onde ele já tinha saído. Olha que interessante. E na questão 91, Kardec questiona sobre a matéria que para nós é densa, se ela é capaz de ser um obstáculo aos espíritos. E eles respondem que não. Nada é capaz de bloquear o acesso dos espíritos. Quando lemos isso, nos parece um tanto perturbador, não é verdade? Imaginar que nem no íntimo do nosso quarto estamos livres de estarmos rodeados de espíritos que muitas vezes podem não ser muito elevados, não é mesmo? Então, pessoal, qual seria a forma de termos a nossa privacidade? A gente nunca vai ter a nossa privacidade? O que vocês acham? Como poderemos ter a certeza de que estamos sendo respeitados na nossa intimidade? E isso, pessoal, só é possível através da elevação do nosso padrão vibratório. Essa é a única forma de ter a certeza de que os espíritos que nos rodeiam são elevados. E eles, com toda certeza, irão nos dar a privacidade e respeitar o nosso espaço. E na questão 92 temos outra pergunta muito interessante. Têm os espíritos o dom da ubiquidade?
ou seja, ele pode se dividir ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E eles respondem que não. Ele não se divide, mas cada espírito é um centro que irradia para diversos lados. E com isso se tem a impressão de que ele esteja dividido. E Kardec ainda complementa: todos os espíritos irradiam com a mesma força? E eles respondem: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Podemos concluir então, pessoal, que nós, enquanto espíritos, temos a capacidade de enviar nossos pensamentos, vibrações e sentimentos em todas as direções, sem que para isso precisemos nos dividir. Basta agora termos a consciência da direção e da intenção que estamos tendo com os nossos pensamentos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus.